Bom dia a todos. Eu venho aqui hoje, nesta manhã, para tratar de um tema. Eu considero esse tema além de ser interessante, no sentido do alcance desse tema dentro do conjunto das psicopatologias e que passa muito desapercebido entre nós, que se trata da vulnerabilidade humana nos grandes centros, nas grandes metrópoles. E vulnerabilidade, ela tem a ver com aspectos de ordem afetiva, fundamentalmente. Então, quando nós falamos de vulnerabilidade, nós estamos falando do tratamento que nós temos, que nós damos, afetos que temos e o tratamento que damos a esses afetos. Medo, insegurança, temores variados, inúmeras causas. Desde uma mudança. Quando alguém é movido compulsoriamente daquele apartamento em que sempre viveu e sai dali por uma circunstância qualquer, né? Foi obrigado porque teve que entregar o apartamento, porque não teve condições de fazer frente aos valores solicitados, ou mesmo sair de uma cidade e ir para outra, porque surgiu uma possibilidade de um novo emprego, que hoje em dia é muito comum. As cidades, elas não demandam na sua totalidade populacional as necessidades dela mesma, né, da população. Então, a população, às vezes, ela tem que emigrar da sua cidade e buscar alternativas trabalhistas em outros locais, em outras regiões, cidades maiores, que suscita imaginações, é uma cidade violenta, como é que eu vou agir ali, será que eu estou preparado para enfrentar isso? Isso a gente chama de vulnerabilidade. A pessoa se torna vulnerável, mas se torna vulnerável também por outras coisas. Diante de uma separação, uma separação inevitável ou por conta de diversas outras situações, aquela separação se deu por incompatibilidades, por escolher uma nova trajetória para si. E as separações, elas ocasionam vulnerabilidades. É aquela sensação de que agora tem que ser por mim. Eu tenho que resolver isso. Às vezes, a perda de um parente, de um pai, de uma mãe, que traz sobre si um sentimento de ter se tornado órfão ou órfã, é uma situação que ocasiona uma vulnerabilidade. Aquele sentimento de proteção, ele acaba. Como é que a gente trata isso? Primeiro, tem duas coisas aí a serem abordadas. A primeira coisa é: eu estou tomado por um afeto que me compromete. Eu tenho medo. Tenho medo de sair às ruas, tenho medo de assumir essa nova competência, eu tenho medo dessa cidade, tenho medo, eu sou um refugiado. Eu emigrei do meu país para um país que mal falo a língua. Imaginem que tipo de vulnerabilidade traz para uma pessoa. Isso é claro, né, que traz ansiedades, além dessas fobias, desses temores que se tornarem crônicos, né, podem ser denominadas como fobias. Uma agorafobia, o medo da multidão. E é disso que eu gostaria de conversar com vocês, principalmente naquilo que tange os afetos que desenham isso que se chama como vulnerabilidade humana. Muito bem.
Baruch Spinoza, ele foi um filósofo do século XVII e nos meados de 1650 ele publica um livro que é um livro eterno. Assim podemos dizer, porque existem livros eternos. A Bíblia é um livro eterno. Tem outros livros, não necessariamente espiritualizados, mas que também são eternos. Um deles é a Ética de Baruch Spinoza. Atravessa os séculos. E é de tamanha importância que vale a pena eu comentar uma frase dele no início, no prólogo do livro 4 da Ética, que se compõe de cinco livros, e ele diz assim, vou ler para vocês aqui, chamo de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos. Muito bem, por que isso é importante? Regular e refrear os afetos. Porque os afetos, eles são divididos em 3 categorias. Nós temos os afetos do desejo, nós temos os afetos de tristeza provocados por encontros que nos trazem tristeza e encontros que nos trazem alegria. Mas essa divisão tripla, ela abrange um elenco extremamente abrangente do que vem a ser afeto de alegria, né? O que vem a ser afeto de tristeza, e aí vem várias definições. Dentre desses afetos está o medo, né? E os afetos de desejo também têm inumeráveis. São tratados esses afetos particularmente para que nós possamos, diante dessas situações, sabermos como lidar com eles. É essa a proposta dele. A ética é saber lidar com os nossos afetos. Lidar no sentido de ultrapassar os efeitos que um afeto nos traz e entender as causas desses efeitos. Essa é a grande chave. Muito bem, então, se dentro da vulnerabilidade existe um medo que nos toma, que nos paralisa, que nos contém, que nos refreia diante das iniciativas, por desconhecermos as lógicas ambientais nas quais nós estamos inseridos, como a gente pode enfrentar isso de modo proativo, de modo adequado, pensando nessas circunstâncias e submetendo, ou melhor dizendo, transformando esses medos em atitudes, não preciso falar de coragem, mas atitudes adequadas, ações adequadas. E como a gente faz essa transmutação do medo para atitudes competentes, nos quais podemos desenvolver as nossas capacidades laborais, nossas capacidades afetivas, de trocas afetivas nas relações humanas. Muito bem, então, veja, se nós estamos diante de uma ansiedade, uma ansiedade que envolve todo esse medo, isso é digamos, sintomas que a gente tem que observar se isso nos inviabiliza por completo, e aí tem que ser tratado de algum modo, através de uma terapia, através de um aconselhamento, enfim. E dependendo do grau disso, pode se tornar uma complicação para a vida da pessoa. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a esquizoética, ela está comprometida com isso. Pode ser que vocês não entendam agora exatamente o que significa esquizoética. Eu posso, assim, rapidamente falar o que vem a ser esse termo esquizoética. Esquizo, porque é uma palavra que a gente associa sempre com esquizofrenia, mas não tem nada a ver agora com isso, e sim com um termo grego que significa diferença. Então,
é uma ética que se realiza pela diferença. Então, basicamente, isso, e de um modo simplificado, eu denomino a esquizoética como a prática da realização de uma ética pela diferença. Ok? Então, eu deixo isso como uma ilustração para vocês e também como um chamamento para essa questão que nós estamos tratando, que a vulnerabilidade nos traz em seus diversos graus de afetação do nosso corpo, dos nossos afetos e da nossa mente, e, e, e promovendo a esquizoética como uma possível, uma alternativa sadia, comprometida para tratar de tais assuntos, ok? Então, eu deixo aqui o meu obrigado a vocês por assistirem e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até lá!